Nosso protagonista, um estudante de ensino médio bem típico, acorda sentindo um pouco de tontura e confusão numa cama de hospital. Ele tem certeza de que não se inscreveu para isso, então começa a se perguntar como ele foi parar ali. Seu passado doloroso, porém, volta com tudo, fazendo ele lembrar o quanto ele costumava ser um saco de pancadas na escola. Ridicularizado pelos alunos delinquentes, ele era a piada ambulante da escola, o fraco, o medroso. Enfrentar os valentões? Jamais passou pela cabeça dele. Ele se odiava por isso e odiava todos que ignoravam o sofrimento dele. Ele ficava se lamentando, desejando poder resetar a vida, esperando começar tudo de novo. Mal sabia ele que o destino tinha algo diferente guardado para ele. Um dia, ele é convocado para um mundo alternativo, e uma linda mulher o recebe nesse novo mundo, chamando de Messias-sama, o que ele imediatamente corrige, revelando seu verdadeiro nome, Yamato Teu. Tem um senhor demônio causando um caos por aí, mas o Terru, sendo Terru, achava que sua existência nesse mundo fantástico era só uma piada cruel. Um frango como ele não poderia lutar contra um demônio. Mas aí, com a ajuda da Edelweiss, uma santa super fofinha, ele aprende a lançar feitiços e bam, as coisas começam a mudar. O Takir começa a trabalhar sua coragem, acredite ou não, fica mais forte. Mas, justo quando ele acha que está ganhando, derrota o senhor demônio. Em vez de ser chamado de herói, é nomeado uma ameaça à humanidade. Clássico. O primeiro-ministro quer eliminá-lo antes que ele traia todo mundo e domine o mundo. O Takir nem consegue se defender, com os pulsos amarrados por correntes mágicas. Eles estão perguntando qual é seu último desejo, e a galera já se prepara para ver ele ser executado. Mas, no meio de tudo isso, tem a Edelweiss, chorando por ele, e o Takir pensa, pô, pelo menos alguém se importa. Avançando pro agora, ele tá de volta no hospital tentando se acalmar e entender o que está acontecendo. Ele fica cético. Será que realmente morreu ou se estava só sonhando esses últimos 3 anos? Para testar, ele se levanta da cama, mas quando olha seu reflexo na janela, ele quase cai de costas. Quem é esse estranho que está olhando de volta para ele? Ele pensa, mano, eu não pedi por troca de rosto. E, antes que ele consiga processar isso, ele desmaia de choque. Seu corpo tá todo detonado, com ossos quebrados por todo lado. Ele lança um feitiço de recuperação e, bam, a dor desaparece. Aí ele percebe, talvez tudo tenha sido real. Mas, ainda assim, o corpo novo não é bem o que ele esperava. De repente, uma mulher entra, gritando seu nome e dando-lhe um abraço. A médica fica pirada porque os ferimentos dele eram graves, mas de alguma forma ele está bem agora. O Terru percebe que a mulher provavelmente acha que ela é a mãe dele. Não querendo cair no papo de não sou o verdadeiro Tru, ele finge ter amnésia. Suave, né? Mais tarde, ele descobre que caiu do telhado de uma escola enquanto estava com os amigos e foi parar no hospital. E aparentemente ele compartilha o mesmo primeiro nome do cara cujo corpo ele está, mas os sobrenomes são diferentes. Ele pensa, espera aí, não sou o Tru, mas tô meio que sendo Tru. A médica ainda tá em choque, porque até os melhores curandeiros não teriam conseguido curá-lo tão rápido. Então, o pai dele entra, abraça ele e diz que não se importa se o Takir não lembra deles, desde que ele esteja vivo. O Takir fica chocado com tanto carinho. Ele não sabe como foi parar no corpo de outra pessoa, mas promete devolver o corpo do original, não importa o que aconteça. A médica faz todos os testes possíveis, e, quando confirmam que ele está bem, ele finalmente é liberado. No caminho de volta para casa com os pais, ele fica impressionado com a tecnologia do hospital, todo mundo falando japonês. Então, sim, ele tem quase certeza de que está de volta ao Japão. Aí a TV solta uma bomba. É 2040. O cérebro do Takir fica tipo, peraí, não era 2000 quando eu olhei pela última vez? E justo quando ele tá processando isso, a TV entra em modo fantasia total, mostrando goblins, ogros e caçadores lutando para proteger os outros. O Takir só fica tipo, mano, o que é isso? Se isso já não fosse o suficiente, a mãe dele menciona casualmente que quer ser uma caçadora. O pai dele logo interrompe dizendo que ela vai se matar no campo de batalha. O Takir, ainda preso nos próprios pensamentos, assiste aos caçadores lançando magia e lutando contra monstros, lembrando-se do mundo de fantasia que ele deixou para trás. De repente, uma enorme rachadura rasga o céu, e o pai do Takir começa a entrar em pânico, tentando desviar o carro, mas um guard-rail bloqueia o caminho. Pensando rápido, o Takir lança uma barreira, salvando eles de bater. Os pais dele ficam assustados, mas estão bem.
Só que o universo decide jogar mais caos no caminho dele. Ele encontra monstros do tipo que ele já viu em outro mundo. O pai dele alerta sobre uma possível quebra de portais, dizendo para correrem. Ogros começam a sair da rachadura, e o Taker pensa, eu já vi esses caras. Não são tão ruins, mas para pessoas normais, eles são um pesadelo. Ele tem o poder de lidar com isso, mas está preocupado que, se mostrar suas habilidades, vai ser rotulado como ameaça de novo. Ele não pode fazer isso, não agora, nunca. Ele está no corpo de outra pessoa e não quer arriscar. Ele decide fugir, mas vê seus pais prestes a serem esmagados por um ogro. Sem ter muitas opções, ele lança uma explosão de sinalizador que elimina o monstro, salvando os pais que, obviamente, ficam sem saber de nada e acham que um caçador aleatório ajudou. O Taker fica observando, mas nota algo estranho. Depois do ataque, outra pessoa lançou um feitiço no ogro. Ele olha e vê uma garota misteriosa com a mão em chamas. Legal, mas meio suspeito. Isso pode gerar problemas para ele. Depois de toda a confusão, a família Kusanagi chega em casa. Eles comentam o quanto quase morreram, mas felizmente não houve danos maiores. Uns minutos depois, já estão em casa, e a mãe dele começa a ensinar como usar um celular. A tecnologia é tão avançada que o cérebro do Taker mal consegue acompanhar. Quando ela sai, ele começa a fuçar o quarto, na esperança de achar algo útil para entender o que aconteceu com ele. Infelizmente, não encontra nenhum diário ou pista sobre o mistério da família Kusanagi, só uma revista suja. Acontece, né? Então, ele encontra um livro sobre os caçadores, folheia e descobre que existe um sistema de rankings e um relatório especial. Parece que esses caçadores são tratados como celebridades, o que é estranho, porque ele está acostumado com todo tipo de coisa estranha de outro mundo, mas o Japão parece ser bem diferente. Entender como usar o celular está sendo muito mais difícil que derrotar um senhor demônio. E, para piorar, o celular dele vibra com uma mensagem nova. O Taker quase perde a linha, mas consegue desbloquear usando o reconhecimento facial. A mensagem é de alguém chamado Iraki, e as palavras cheias de ódio fazem ele pensar que talvez ele seja o responsável por atormentar a família Kusanagi. A mensagem ainda ameaça que, quando se encontrarem, a coisa vai ficar feia, e para garantir que o Taker entendeu, o Iraki manda uma foto dele com luvas de boxe. O Taker não tá com medo, mas está estressado, pensando em quanto deve ter custado para mandar tudo aquilo, especialmente a foto. Quando ele grita, a mãe dele entra e começa a falar sobre o Wi-Fi, o que deixa ele ainda mais confuso. Ela pede desculpas por não ter batido na porta, dizendo que viver com amnésia é difícil. Então sugere que ele relaxe antes de voltar para a escola. Nesse tempo, o Taker aproveita para fuçar no celular e tentar descobrir qualquer coisa sobre o que aconteceu com ele. Em uma lembrança, o Taker recorda quando foi convocado para o mundo de fantasia, há 30 anos. Portais para outros mundos começaram a aparecer, e monstros causaram o caos, já que as armas modernas não serviam contra eles. Mas então, magos apareceram com poderes mágicos e começaram a derrotar os monstros. Eles passaram seu conhecimento pelas gerações, então agora todo mundo pode aprender magia. Com isso, os monstros começaram a ser derrotados. Aqueles que enfrentavam os monstros diretamente eram chamados de caçadores, e sua missão era fechar os portais e lutar contra o que saía deles. O Taker sai para dar uma volta pela cidade, mas um velho de repente chama a atenção dele por estar mexendo no celular enquanto anda. Coçando a cabeça, Taker continua andando. A rua vai seguindo até o centro da cidade, e enquanto ele olha ao redor, percebe que a sociedade moderna aceitou completamente a magia, mas ainda não foi totalmente atingido por isso. Ele fica se perguntando se queria voltar 40 anos no tempo, mas de alguma forma, ainda se sente um pouco solitário. Do nada, uma mulher grita por ajuda. Alguém acabou de roubar a bolsa dela e saiu correndo. O Taker percebe que o ladrão está usando magia para aumentar sua velocidade, muito mais rápido que qualquer um numa bicicleta. É como um aumento de velocidade física, mas tipo esteroides. Sem pensar duas vezes, ele alcança o cara, deixando ele se arrependendo das escolhas de vida, e a mulher, agradecida e com o filho enrolado na toalha, agradece. Valeu, Tru. O moleque até elogia a velocidade do Tru, chamando de técnica rara. O Taker não consegue segurar o riso e mentalmente anota para não se exibir demais na próxima vez. Uma senhora idosa, quase derrubada pelo ladrão, se aproxima para agradecer, colocando um punhado de balas na palma dele. O Taker sorri, uma onda de nostalgia tomando conta dele ao lembrar da sua avó, que sempre o recompensava com doces depois que ele a massageava.
Antes de se despedir, ele expressa sua gratidão, aquecido pela ideia de que algumas coisas, não importa o quanto tempo passe, continuam iguais. Quando ele está prestes a voltar para casa, alguém se aproxima por trás e tenta atacá-lo. O Takir desvia facilmente do soco, apenas para perceber que é o valentão do Kuzenagi. O cara tá claramente irritado porque o Takir ignorou as mensagens dele. O Takir finalmente junta as peças e percebe que esse é o cara da foto. Ele chama o cara pelo nome e o valentão começa a ferver de raiva. Ele fica todo irritado por Takir ter deixado de usar a formalidade. O Iraque, todo se achando, lembra o Tru de que é seu superior, mas o Tru não tá nem aí. Parece que, não importa onde ele esteja ou em que linha do tempo ele se encontre, os valentões sempre aparecem, tipo azar. O Iraque insiste em ser chamado de Iraque, como se fosse um VIP. E ainda acusa o Takir de ser o responsável pelos seus problemas com a polícia, que terminaram com o pai dele lhe dando uma surra sem parar. À medida que a voz do valentão fica mais alta, Tru permanece calmo, deixando ele desabafar. No fundo, ele acha engraçado como, mesmo depois de 40 anos e uma vida diferente, caras como esse ainda existem. Aparentemente, o Takir original desse corpo tinha os mesmos problemas que ele teve na primeira vida, mas ao contrário de antes, quando ele ficaria totalmente paralisado de medo, Takir agora vê esse valentão como nada mais que um cachorrinho bravo. Lutar contra dragões em outro mundo era muito mais assustador que lidar com esse cara. A diversão do Takir faz ele rir, o que deixa o valentão furioso, e o cara tenta socar o Takir. Ele desvia sem esforço, quase sem tentar. O Iraque luta para alcançar, e o Takir se pergunta como terminar com isso. Mandar o cara voando seria muito chamativo, então ele pensa em simplesmente tropeçar no cara com um chute, mas aí o valentão insulta os pais do Takir, e aí o Takir não aguenta. Ele dá um soco que surpreende os dois. O Iraque fica furioso e, desesperado, começa a lançar magia ofensiva. O Takir não consegue deixar de revirar os olhos. O cara tá indo longe demais. Antes que a situação piore, um portal se abre do nada e um monstro aparece. O ogro, claramente sem paciência para drama, dá um soco no Iraque tão forte que o deixa apagado em segundos. Takir, rapidamente aliviado, confirma que o Iraque não está morto, só desmaiado. Sem ninguém por perto e com o valentão resolvido, ele decide dar um jeito na bagunça. Ele corre na direção do ogro e começa a bater nele, girando o monstro como se fosse um boneco de pano. Um soco depois, o ogro cai, se jogando perto do Iraque como se fosse lixo. Takir olha para a bagunça que ele criou e decide fechar o portal destruindo o círculo mágico. Parece que a teoria dele, baseada na experiência do outro mundo, funciona aqui também. Quando as autoridades chegam, ficam boquiabertas. Um ogro sangrento derrotado em um golpe, portal fechado, e tudo que eles encontram é o Iraque desacordado, claramente sem mana suficiente para realizar esse feito. Eles concluem que o garoto deve estar brigando com seu colega de classe. O oficial de maior patente começa a juntar as peças, lembrando de um incidente semelhante envolvendo Takir no passado. Ela vai investigar a Associação dos Caçadores, curiosa sobre esse misterioso poder. Alguns espectadores reconhecem ela como Sakura, a caçadora mais jovem e bonita da classificação S. Sakura ainda está pensando em como alguém derrotou um ogro sangrento tão facilmente. E além disso, ela também fechou os portais. Ela fica se perguntando se há algum caçador mais forte que ela na cidade. Depois de um breve intervalo na escola, o Takir volta, dessa vez como estudante do Kazami High School em Tóquio. Parece estranhamente familiar para ele, despertando memórias de suas vidas atuais e passadas. O rosto preocupado do pai dele aparece em sua mente, pedindo para ele ficar mais tempo em casa, mas Takir sabe que o verdadeiro pai dele não queria que ele ficasse para trás. Enquanto espera no campus, ele nota o choro alegre dos alunos. Parece uma escola comum, mas ele fica se perguntando o que teria levado Kuzenagi a essa desesperança. Mas logo ele sacode essa comparação com a sua própria vida passada. A vida lhe deu uma segunda chance em outro mundo, um mundo onde ele não estava mais sozinho. Lá, a Edelweiss o aceitou do jeito que ele era, e ele até sonhou em criar um mundo onde todos pudessem rir livremente. O sorriso radiante dela aparece na cabeça dele, e ele fica meio desconcertado, mas se forçando a voltar ao presente. Não há tempo para sonhar acordado. Hora de focar no colégio. Tru segue direto para sua sala de aula, mas encontra todo mundo já sentado, esperando o começo da aula. O professor anuncia que, a partir daquele dia, Tru vai voltar às aulas, já que seus ferimentos causaram amnésia. Ele pede para todo mundo ajudar o Tru enquanto ele se ajusta. Depois da introdução, ele se senta no fundo da sala, e fica bem claro que seus colegas pouco se importam com seu retorno. Então,
Como se fosse um comando cósmico, o Iraque entra na sala, praticamente irradiando orgulho. Aparentemente, agora todo mundo acredita que foi ele quem derrotou o ogro sangrento sozinho. O cara tá tão cheio de si que até diz que era esperado de alguém tão grande como ele. Ao ver o Tru no fundo da sala, o orgulho de Iraque começa a vacilar. Ele lembra do ogro derrubando com um único soco, e a memória dói. Envergonhado, ele quebra a personagem e decide ignorar o Tru, ao invés de provocá-lo como de costume. Enquanto todos estão focados no Iraque, um aluno tímido com óculos não consegue deixar de se preocupar com o Tru. Ele pergunta, meio sem jeito, se Tru está bem, considerando a amnésia, e quando percebe que Tru provavelmente não se lembra dele, se apresenta como Somura. Turu, como Tru, era um grande fã dos caçadores, e os dois costumavam conversar muito. Tru fica bem surpreso com isso. Ele não esperava que o dono original desse corpo tivesse amigos, muito menos alguém que realmente se importasse com ele. Ao longo do dia, quando a escola acaba, ele se sente mais exausto do que imaginava. Claro, ele definitivamente ficou mais forte fisicamente e mentalmente por causa do tempo que passou no outro mundo, mas ainda tem a cabeça meio bagunçada. Ele nunca foi um gênio no colégio, e esquecer de estudar era praticamente sua especialidade. E agora os livros não são nem mais de papel, então aprender está sendo muito mais difícil. Mesmo com todas as dificuldades, Somura se impressiona com a maneira como Takeru está lidando com a amnésia, e o Takeru tranquiliza ele, dizendo que está melhorando a cada dia, sem se preocupar. Depois de uma conversa, ele pergunta sobre Kazanin, e Savamura imediatamente chama ele de pessoa mais gentil que ele já conheceu. A conversa deles é interrompida por um grupo de valentões, cujos capangas zombam do Iraque por ter mudado depois das questões com a polícia. Iraque se mantém calmo, apesar das provocações implacáveis. Takeru ignora a cena, sem dar atenção às palhaçadas deles, até que Somura se mete, surpreendendo a todos ao perguntar se eles precisam de ajuda com os estudos. De repente, os capangas ficam todos sorridentes, praticamente pulando da cadeira, e claro, aceitam a oferta. Então, todos vão para a biblioteca, deixando Takeru para trás. Mas assim que saem da sala, Takeru sente que algo está errado. Ele pergunta aos colegas, e após uma rápida rodada de perguntas, descobre que eles não estão indo para a biblioteca. O telhado está fora de cogitação também, já que foi fechado depois do incidente. Um dos colegas comenta que eles podem estar indo para o prédio industrial atrás da escola. Sem dizer mais nada, Takeru sai correndo da sala, deixando seus colegas confusos com sua mudança repentina de humor. Enquanto isso, o trio de valentões está se divertindo, batendo em Savamura sem parar. O cabelo do Iraque, como de costume, chama ele de idiota por não pedir ajuda e, pela primeira vez, o Takeru até concorda com ele. Mesmo assim, ele acha que o Savamura deve ter escolhido ficar sozinho com eles para proteger o amigo. O Takeru tá coçando para pular e salvar ele, mas com a segurança do Kusanagi como prioridade, ele segura a onda por enquanto. Enquanto isso, os valentões continuam zombando do Savamura, exigindo que ele grite o nome do Kusanagi para pedir ajuda, mas o Savamura, cerrando os dentes, simplesmente ignora eles. Nesse momento, ele admite para si mesmo que abandonou o Kusanagi, seu amigo, quando ele mais precisava dele. Agora que ele tá vivo e bem de novo, não consegue pedir ajuda pro Kusanagi depois de tudo que ele passou por ele, quando era ele quem estava sendo alvo. O Savamura decide que vai aceitar a punição e sofrer sozinho, jurando salvar o amigo algum dia. Curiosamente, enquanto Savamura continua levando a surra, o Takeru sente uma sensação estranha no peito, como se estivesse sentindo a dor de outra pessoa e não consegue tirar isso da cabeça. Falando em dor, o Savamura ainda está sendo usado como saco de pancadas, enquanto o Iraque, todo convencido, declara que não vieram ali para estudar, mas para brincar e descarregar a frustração no Kusanagi. Nessa hora, o Tru não aguenta mais. Ele sai do seu esconderijo, andando como se fosse dono do lugar, pronto para ser o próximo amiguinho deles. A entrada dele é toda dramática, com aquele sorriso debochado igual ao do Iraque. Os dois capangas dão risada da entrada dramática do Takeru, mas a atitude deles diz outra coisa, eles estão claramente nervosos. O líder deles, Iraque, mantém a guarda alta, mas no fim o Savamura desmaia e eles zombam dele por ser fraco. O Tri, porém, não tá nem aí. Ele discorda com confiança, chamando seu amigo de forte, enquanto cuida do corpo todo machucado do Savamura. Os dois valentões riem, chamando Takeru de iludido, mas aí, bam, um deles leva um soco tão forte que a cara dele se amassa igual uma lata. O cara cai e o amigo não fica muito atrás, morde a própria língua depois de levar uma bica na cara. Enfurecidos,
Os dois se levantam e decidem se juntar para derrubar o Takir, mas não dá certo. As cabeças deles se chocam com um barulho sinistro, deixando eles tontos e atordoados. O Iraque tenta interferir, mas o Takir facilmente coloca ele no chão. Para surpresa do Takir, os valentões não desistem, eles começam a conjurar círculos mágicos como se tivessem alguma chance. Tá claro que esses dois têm alguma inteligência, assim como o Iraque, e o fato deles resistirem só torna as coisas mais fáceis pro Tru. Ele não consegue deixar de lembrar de quando cometeu um grande erro na guerra contra o exército do Senhor Demônio. Ele matou inimigos de qualquer jeito, mas quando um único sobrevivente disse que o Senhor Demônio estava forçando ele a lutar, o Takir não conseguiu terminar o trabalho. Essa decisão teve um preço. Uma aldeia foi destruída, virou cidade fantasma. Lições aprendidas. Termine o que começar. E agora aqueles valentões estão prestes a aprender isso na Marran. Mas justo quando o Takir está prestes a quebrar a vontade deles, as coisas tomam um rumo inesperado. Um portão azul se abre e sai de lá um ogro, quase fazendo o Takir piscar de surpresa. Os valentões surtam e correm pro Iraque, implorando para ele lidar com o monstro, já que ele supostamente derrotou um ogro sozinho. O Iraque, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar, se levanta e manda uma bola de fogo, só para ser facilmente afastado pelo ogro, como se fosse um algodão doce. O ogro manda ele voar pelos ares, deixando os amigos deles correndo feito barata tonta. Agora o ogro foca no Tru, mas ele tá pronto. Ele invoca várias bolas de fogo de uma vez, e com alguns disparos rápidos, o ogro vira pó. O Iraque fica olhando, boquiaberto, chamando o Tru de monstro. Ele mal consegue dizer uma palavra enquanto vê a pessoa que ele costumava intimidar agora curando ele. A trama fica ainda mais interessante quando o Takir bate no chão e faz ele desmoronar, assustando o Iraque. O Takir então diz para ele manter a farsa, dizendo que derrotou outro ogro para manter o disfarce, já que não tem testemunhas por perto. O Takir tem certeza de que ninguém vai saber a verdade. Seu último comando é para que o Iraque e seus capangas parem de intimidar os outros, ou ele avisa que se não se comportarem, eles não vão gostar de como as coisas vão acabar. Justo aí, os caçadores chegam e o Takir rapidamente leva o Savamura dali, lembrando o Iraque de seguir o plano e enganar eles depois. De volta à escola técnica de treinamento dos caçadores, um relatório sobre a quebra do portão chega até a Sakura. Ela escuta atentamente, notando que tudo já foi resolvido quando ela chegou. Seu subordinado, nervoso, pede desculpas por qualquer erro, mas os olhos da Sakura se estreitam. Ela não acredita na pessoa que diz ter matado o ogro. Os vestígios mágicos no local indicam que quem fez isso não é um humano comum, e a energia que ficou no ar é quase monstruosa. Vendo o medo do subordinado, Sakura decide pegar o caso para ela mesma e sai de lá. O subordinado não pode deixar de gritar como ela é linda e incrível, fazendo a Sakura corar e se agachar de forma meio estranha. Ela odeia que as pessoas foquem mais na aparência dela do que nas habilidades dela. Tudo o que ela quer é provar que é uma caçadora capaz, não só uma cara bonita. Depois de uma reflexão interna, ela se levanta e recebe um relatório dizendo que o Iraque teve uma briga com o Iraque. Com ele fora de cena, a Sakura está mais determinada do que nunca a descobrir quem está por trás disso. Ela não está fazendo isso só por ela, mas também pela família dela. No dia seguinte, ela vai até a escola Kazami, pronta para encontrar a pessoa misteriosa e resolver o mistério. Sakura classifica a situação como irregular, mas é difícil levar a sério quando os óculos do Savamura quebram ao ver o Iraque, agora agindo de maneira totalmente diferente de seu comportamento habitual. Os capangas dele ainda estão tirando sarro dele, mas os outros alunos ficam de boca aberta, sem acreditar no que estão vendo. Quando a dupla caótica nota o Savamura, o Iraque rapidamente entra em cena e afasta os outros para não causar mais problemas. O Takir chega e cumprimenta o amigo com um sorriso. Ele checa as lesões do Savamura, que menciona casualmente que as machucadas foram de uma queda nas escadas. Falando consigo mesmo, o Takir admite que queria curar todas as lesões do Savamura, mas lembrou do aviso do médico sobre os limites dos curandeiros. Ambos agem como se nada tivesse acontecido ontem, conversam sobre o que fizeram depois da escola, mas quando Savamura pergunta sobre a estranha mudança no comportamento do Iraque, o Takir sugere que eles vazaram as informações. Enquanto isso, dentro da escola, a Sakura está passeando quando encontra alguns alunos praticando magia. Um deles manda mal num feitiço e acidentalmente coloca fogo no cabelo do professor. A Sakura se lembra que a Associação dos Caçadores cuida de todos os caçadores e começa a ficar preocupada com seu alvo, alguém com poder suficiente para andar por aí livremente. Ela se preocupa com o que essa pessoa pode fazer e lembra que até os caçadores de elite cometem erros.
A pressa de pegar esse irregular só aumenta. Seus pensamentos são interrompidos quando ela é abordada por Valkyrie Orochi, um caçador S-Rank, que pergunta o que ela está fazendo ali na escola Kazami. Ela pergunta a mesma coisa e a conversa toma um rumo inesperado quando ela descobre que o Orochi é o mestre da guilda Aros, supervisionando a região de Taki. Quando ela pergunta se não é meio estranho ele ter deixado seus membros da guilda sozinhos, o Ebekawa diz que tem pessoas muito boas que podem dar conta das coisas. A tensão entre eles aumenta, pois a Sakura lembra que a guilda é conhecida pelos métodos agressivos de recrutamento. Ela decide pressioná-lo sobre as tentativas recentes da guilda de ganhar mais poder, causando confusão, mas o Orochi não confirma nem nega as acusações, mantendo a expressão impassível. Quando ela pergunta se ele tem medo do deus da guerra, ele desdenha, dizendo que são idiotas justos. Segundo ele, a guilda não se mete em conflitos entre outras guildas. A Sakura lembra a ele que proteger o povo deve ser sempre a prioridade, e se meter nas guerras de guildas é uma escolha. O Orochi, por outro lado, acha que para manter a ordem, é preciso um líder mais forte do que a própria associação dos caçadores. Faíscas voam enquanto os dois caçadores se trocam olhares gélidos. A Sakura já está começando a juntar as peças. O Orochi está ali pela mesma razão que ela, e ela não vai deixar ele dar um golpe nela. Ela não esperava que o Orochi fizesse tanto alarde para atrair o irregular. Ela tenta impedi-lo, mas é inútil, até que um portão aparece e a situação é tomada de conta por ele. Os alunos correm para evacuar, enquanto o caos se instala. A Sakura pede ajuda pro Orochi, mas ele não tá nem aí, chamando o portão azul de fritada. Com isso, o tão famoso caçador de S-Rank do Japão, conhecido como o melhor, deixa ela na mão para lidar com tudo sozinha e segue de volta pro guilda dele. Enquanto ele vai embora, fica pensando na imensa energia mágica que ele sentiu quando o portão se quebrou. Alguém com a capacidade de apagar completamente sua presença e se misturar. Ele tá convencido de que um monstro está solto. Ele sai pensando em se preparar para lidar com isso. Enquanto isso, dentro da escola, esqueletos e ghouls começam a perseguir os alunos. Felizmente, a Sakura chega na hora certa para salvar a galera. Mesmo estando em desvantagem, com um número muito maior de monstros do que ela imaginava, ela dá aquele boost na habilidade dela com eletricidade e consegue salvar uma garota antes que ela fosse devorada. Os alunos ficam boquiabertos, vendo ela derrubar os monstros, com as mandíbulas deles praticamente no chão. Sakura manda o povo evacuar, tranquilizando que ela vai dar conta da situação. Mesmo com o caos rolando, alguns alunos ficam para lutar ao lado dela. Esqueletos e ghouls não são grandes ameaças, já que são monstros de nível baixo, então Sakura não se preocupa tanto com a segurança dos alunos. Porém, as luzes de fogo são outra história. Eles usam magia, e apesar de não haver muitos deles, Sakura percebe uma onda massiva de mana e corre até a fonte. Para sua surpresa, ela encontra um círculo sagrado e, imediatamente, suspeita que quem ela estava procurando tenha sido quem o invocou. O Takir, usando o círculo sagrado, elimina todos os monstros de uma vez. Quando ele está terminando, a Sakura chama ele, mas ele rapidamente fecha o portão e sai correndo. Ela o segue, usando o boost de eletricidade para ganhar velocidade, mas parece que não é suficiente para alcançar ele. O Takir não quer revelar sua identidade, então tenta fugir rápido. Ele poderia ir mais rápido se quisesse, mas o boost físico dele é limitado pela força do corpo do Kusanji no momento. Ele sabe que precisa treinar mais e melhorar suas habilidades físicas, mas não quer exagerar e acabar parecendo um titã. Minutos depois, ele troca pro boost aéreo e, antes da Sakura perceber, ele desaparece no ar. Ela para de persegui-lo por enquanto, já que ele tá longe o suficiente da escola. Finalmente, quando ele se afasta o bastante, ele relaxa um pouco. A mochila dele ficou na escola, mas ele planeja voltar lá no dia seguinte, confiante de que as aulas não vão recomeçar hoje. Ele reflete sobre a Sakura e acha que ela é uma caçadora, mas não a imagina assim, tão diferente do que ele esperava. Ele pensava que caçadores seriam mais como cavaleiros galantes ou aventureiros de alto nível. Quando ele chega em casa, sua mãe o abraça apertado, aliviada por vê-lo bem depois de ouvir sobre os monstros na escola. Ela diz que tentou ligar para ele, mas ele nem sabe onde deixou o celular. Aí ela menciona que um amigo dele trouxe o telefone de volta e está esperando na sala. Ele pensa que é o Soura. O Tru entra, esperando ver o Soura, mas é recebido pela Sakura. Ele começa a suar frio enquanto ela agradece por ele ter ajudado mais cedo. Ele logo percebe que ela é a caçadora que estava atrás dele. A Sakura vai direto ao ponto e diz que precisa de respostas sobre os recentes incidentes com a quebra de portões. Ela menciona tudo que ele tem feito e ele tenta se manter calmo,
forçando um sorriso falso. Ele admite que não adianta mais tentar fugir, mas não pode falar livremente na frente da mãe, ou ela vai achar que ele é algum tipo de criminoso. Ele a convida a conversar no quarto dele, o que deixa a situação ainda mais desconfortável. A mãe dele, bem intencionada, oferece comprar um bolo para eles, mas quando chegam no quarto, o bolo já foi esquecido. O Taker tenta buscar um chá preto para quebrar o clima, mas o ambiente continua tenso. Sem paciência para conversa fiada, a Sakura vai direto ao ponto e exige saber quem o Taker realmente é. Ela avisa que, se ele não cooperar ou tentar mentir, ela vai precisar imobilizá-lo. O Taker, por outro lado, fica mentalmente comparando a Sakura com um cachorrinho da raça Pomerânia, se perguntando como as coisas chegaram nesse nível de desconforto. Ele decide ficar quieto, mas não consegue deixar de pensar nela como uma bela javali, se movendo com cuidado, como se estivesse pisando em cascas de ovo. Ele se pergunta se ela vai acreditar na história dele de ser um herói de outro mundo ou se vai achar que ele está inventando tudo. Quando a Sakura, já frustrada com o silêncio dele, tenta imobilizá-lo, Taker tenta se defender dizendo que não é uma má pessoa, até jogando a desculpa de amnésia, para tentar justificar sua inocência. Quando ela pergunta como ele consegue usar magia avançada e ainda se manter calmo diante dos monstros, ele diz que é só algo que ele sabe fazer, sem motivo. Ele ouve a própria resposta e percebe que ela não está acreditando nele. Mesmo imobilizando ele contra a parede, Sakura fica mais séria e aponta que, com o poder dele, ele poderia ser facilmente um caçador de alto nível. Mas o True deixa claro que não tem interesse em caçar por fama, status social ou privilégios. Tudo o que ele quer é uma vida pacífica, e nada mais. A Sakura para por um momento, dá um passo atrás e solta ele. Ela diz que, desde que ele não use seus poderes para machucar ninguém, a associação de caçadores não vai ser problema. O Taker fica meio sem saber o que pensar, não consegue acreditar que ela está simplesmente deixando ele em paz. Pensando em como ele lidou com os portões quebrados, a Sakura percebe que, no fundo, o Taker só estava protegendo as pessoas. De repente, ela muda de atitude, pede desculpas por tê-lo perseguido e sido ríspida com ele dentro da casa dele. O Taker, sentindo um pouco de culpa, também se desculpa por ter sido tão desconfiado. Mesmo reconhecendo a força dele, ela não consegue deixar de comentar que ele é péssimo em configurar senha de celular, tipo, 4 zeros? Quem faz isso? Depois que ela desbloqueia o celular, tudo fica mais fácil e ela consegue rastrear ele sem dificuldades. Antes de sair, ela admite que virou caçadora para proteger as pessoas e garantir que todo mundo possa viver em paz. Ela promete proteger a vida tranquila dele, não importa o que aconteça. Isso faz o Taker lembrar de um conselho, e ele se pergunta se, até neste mundo, ainda existem pessoas boas como ela. Depois de toda essa conversa sincera, ela vai embora, aliviada por ter conseguido o contato dele. Ela sorri, pensando quanto ele é ingênuo e misterioso, mas ainda um pouco confusa sobre o celular dele. Mal ela sabe, o Taker está lutando para entender todas as funções do aparelho, como um avô tentando mexer num iPad. Justo nesse momento, o velho aparece de novo, reclamando que ela estava mexendo no celular enquanto andava. No dia seguinte, enquanto Taker corre pelas ruas, um display de LED aparece mostrando um time de caçadores de rank C chamado Vanguard. O povo tá todo empolgado, chamando eles de heróis locais, e o Taker escuta a galera discutindo sobre qual membro do time é o mais fofo. Ele rola os olhos e pensa, sério? Enquanto isso, o Kazami High School tá fechado temporariamente por causa da quebra do portão, dando ao Taker um tempo livre para aproveitar a corrida matinal. Ele ainda não sabe se tá fazendo certo, mas pelo menos está se mexendo. No mundo anterior, o mentor dele sempre ficava observando ele treinar com a espada, bem ao lado dele. Era estressante, mas ajudava ele a ficar mais forte. De repente, um tumulto chama a atenção dele. A galera tá em volta de um portão preto e, pelo jeito, tão esperando que algo grande aconteça. Taker sabe que um portão preto demora a se abrir e, uma vez que isso aconteça, monstros fortes vão começar a sair. Para fechar o portão, eles vão precisar derrotar o monstro-chefe lá dentro. Vendo a galera esperando ao redor do portão, Taker se pergunta se a Sakura vai aparecer para lidar com isso. Ele fica na dúvida se deveria pular direto para o portão e ver se ele leva de volta para um mundo que ele conhecia. Mas antes que ele possa tomar uma decisão, alguém lhe dá um tapinha no ombro, anunciando que a espera acabou. É o Vanguard, o time de heróis locais que todo mundo estava comentando. A galera fica pirando com a chegada deles, é tipo um tapete vermelho de celebridades, mas com monstros de fundo. Enquanto isso, a galera explode de felicidade quando os heróis locais chegam pela segunda vez.
O Mamoru quase estoura os tímpanos do Takir, prometendo destruir o portão e proteger todo mundo. O Shika avisa ele para parar de gritar, enquanto eles se aproximam do portão. Quando entram, a mente do Tru volta pro mentor dele, o Groto, o general do exército do reino, que parece suspeitosamente com o Mamoru. Durante o treinamento, o Takir nunca conseguiu acertar um golpe no Groto. Sempre que ele achava que tinha uma abertura, o Groto estava sempre um passo à frente, levando a vitória enquanto o Takir só cobria os ouvidos. A voz estrondosa do general sempre dizia que ele foi escolhido por Deus por um motivo, já que ganhava magia muito rápido, mas o Takir nunca entendeu por que não conseguia acertar um golpe, apesar de estar melhorando tanto. O Groto explicava que um ataque poderoso sempre deixa uma brecha, e que o timing e a precisão são tudo. Então, durante uma das sessões de treino, um demônio aparece de repente e os ataca do nada. O Groto começa a lutar contra o demônio, mas, de alguma forma, o demônio consegue cortar o braço esquerdo do Groto com um golpe rápido. O Takir, congelado de horror, não consegue nem se mexer. Desesperado, o Groto manda ele correr, mas o Tru se recusa a deixar o Groto para trás. O Groto, parecendo um homem prestes a quebrar, confessa que não suportaria perder alguém que considerava como seu neto. Ele insiste para o Tru fugir, já que fazia apenas 3 meses que ele tinha chegado nesse mundo. O Tru, de coração partido, balança a espada com toda a força que tem, já tendo decidido mudar o seu antigo eu tímido. O Takir avança contra o demônio, tentando achar uma brecha para fazer seu movimento. No fim, ele consegue derrotar o demônio. Depois, ele diz ao Groto que não conseguiria suportar perder alguém como ele, sua única família restante. O Groto, com uma cara longa, lhe dá uma nota de 500 bilhões de 10 para o golpe, mesmo com ele perdendo o sangue do braço. É um momento bem emotivo, mesmo que o Takir não perceba direito, já que ele também está sangrando feito uma torneira pingando. Avançando 3 horas, o Takir, enquanto faz seus exercícios, começa a pensar na semelhança entre o general e o Groto. Ele decide focar mais nos exercícios aeróbicos para ganhar força e músculos no corpo. Ele sabe que o corpo do Kusanagi é diferente do dele, mas tem certeza de que poderá fazer algumas alterações de acordo com suas necessidades. Ele acaba de terminar o treino quando uma confusão chama sua atenção perto do portão negro. Mamoru está gritando o nome da Shika, claramente aflito. Descobre-se que a Shika se sacrificou para deixar os outros escaparem, e agora ela está em apuros. O Uchi tenta acalmar o Mamoru, dizendo que a Shika é ágil e deve estar bem, mas o Mamoru não está convencido e desaba no chão, se desculpando com a Shika por ser um líder fraco. A multidão começa a entrar em pânico, preocupada que monstros possam começar a sair do portão a qualquer momento. O Takir, se sentindo impotente, decide esperar pela equipe de resgate, mas, enquanto pensa sobre isso, percebe que entrou no portão inconscientemente. Agora lá dentro, ele não faz ideia de como chegou até ali, mas tem certeza de que, se o Groto e o Indelvez estivessem vendo, estariam rindo da sua idiotice. Ele levanta a capoa para esconder o rosto e começa a trabalhar. Enquanto isso, uma jovem elfa, sentada no ombro de um ogro, sorri maliciosamente. Ela está adorando o fato de mais uma alma perdida ter entrado no seu domínio. Enquanto Takir corre pela floresta, não consegue deixar de sentir que esse lugar e os monstros lembram muito o mundo antigo. Depois de um tempo, ele encontra o escudo quebrado do Mamu, o que o faz entrar em modo de sobrecarga. Ele corre para encontrar a Shika e, por sorte, consegue alcançar ela a tempo. Ela está ofegante, mal conseguindo escapar de um ciclopes que está na cola dela. Ela está tão preocupada com seus amigos que não consegue focar na fuga, e o ciclopes a alcança, jogando ela no chão. Mas o Takir não vai deixar ela cair assim. Ele congela o ciclopes no ato, quebrando o gelo num piscar de olhos. Depois de conferir se a Shika está mais ou menos bem, só com alguns hematomas, ele solta um suspiro de alívio. A Shika, ainda tremendo, agradece a ele por tê-la salvo. E ele, humilde, diz que é só um passante. Mas ela o reconhece na hora. Aparentemente, ela é uma exploradora e lembra de detalhes como o visual dele. O Takir, impressionado com a memória dela, rapidamente muda o foco da conversa para o Ciclopes, confirmando que ele é o monstro-chefe. Ele sugere que eles saiam dali antes que os amigos dela comecem a surtar. Ela derrama uma lágrima ao ouvir que sua equipe conseguiu escapar com vida. Enquanto isso, a jovem elfa começa a agir, procurando uma saída, e se pergunta como ele pode estar tão calmo. Ela pensa em como ele conseguiu lançar o feitiço de liberdade sem ferramentas ou melhorias mágicas visíveis, e além disso, o fato de que sua roupa parece a de quem acabou de sair de uma loja de conveniência, nada que lembrasse um garoto que entraria sozinho num portão negro.
Enquanto ele segue em frente, sem perceber o quanto está misterioso e meio ridículo, ela está pensativa, mas, de repente, bam, a cabeça dela bate nas costas dele. Ele não se abala, e o que ele faz em seguida é pegar a faca dela e usá-la para desviar de um feixe mágico vindo de cima. Ele consegue quebrar o feitiço inimigo, mas, claro, erra o alvo, com uma única coisa em mente, tirar a Chica de lá. Ele a pega no colo como uma princesa e sai voando. A elfa, que estava de olho neles, fica desapontada ao ver a fuga, enquanto Takir está mais focado em salvar o dia e sair de lá inteiro. Ele pede desculpas por ter destruído a faca dela e promete comprar uma nova, caso o bolso dele permita, embora a situação esteja meio apertada. A Chica, por sua vez, grita com ele, dizendo que não se importa nem um pouco com a faca. Eles correm em direção ao portão e o Takir, sempre o estrategista, pergunta se ela tem algo para cobrir os rastros deles depois que saírem. Acontece que ela tem uma tela de fumaça na manga, mas, antes de saírem, ele pede para ela manter a identidade dele em segredo. Afinal, salvar ela é o mínimo que ela pode fazer, né? Enquanto fazem a fuga, a jovem elfa, que estava preparando outro feixe mágico, finalmente dispara, mas já é tarde demais, eles já sumiram. Claro, ela não fica nada feliz, fazendo birra e jurando que vai atrás deles, mas o portão não a deixa passar, e lá fica ela, resmungando num canto. Enquanto isso, a Chica se reúne com a equipe dela, e o Tru observa de longe, ainda tentando entender tudo. Avançando um pouco, o Tru vê a Mura e Iraqi se juntando a vários outros estudantes, todos sendo absorvidos pela Oruron Academy devido ao incidente do portão. Há uma mistura de incerteza no ar, mas pelo menos o aprendizado deles não vai ser afetado, né? O Teme garante que tudo vai continuar no caminho certo, apesar da confusão. O Somura está empolgado, praticamente pulando de tanta animação por estar num lugar tão prestigiado, enquanto Takir só quer ficar fora de encrenca. Ele tem certeza de que não vai causar ondas, principalmente não na frente dos caçadores de elite. O Amuro está de olho no prêmio, conhecer as grandes figuras, como a Sakura, uma graduada da academia e caçadora de primeira linha. Enquanto eles fazem o tour pela academia, o Somura não para de falar sobre como a escola forma caçadores de elite. É quase como um comercial ambulante do lugar. Já o Takir percebe que todos os alunos estão carregando armas, claramente preparados para qualquer quebra de portão a qualquer momento. O Somura, todo empolgado, pergunta se o Tru já conheceu a Sakura. Ele menciona o incidente do telefone, onde ela pediu o endereço do Takir para devolver o celular, e o Takir confirma que ela é legal por ter feito tanto esforço. O Somura zoa, perguntando se eles trocaram números, mas o Takir, sempre o cético, corta logo essa ideia, não precisa de fã-clube em cima dele. E falando nela, é quando a Sakura aparece, desfilando pelo corredor como se fosse dona do lugar. Todos os olhos estão nela, mas, quando ela vê o Tru, ela sorri. O Amura, sem perder tempo, confronta o Tru sobre a situação do celular. O Tru dá de ombros, caminhando até a cafeteria com uma boa dose de naturalidade. Mal sabe ele que alguém está observando de longe, dando um sorriso maroto. Mais tarde, o Takir se vê sendo chamado para o escritório da Sakura. Ela mostra um vídeo da entrevista da Chica, onde ela a chama de salvadora. Ela manteve a identidade dele em segredo, o que é um ponto positivo para o Takir, mas a Sakura logo lembra que ela só pode cobrir ele até certo ponto. Ela solta uma informação pesada sobre o incidente do Portão Negro. Era para ser uma missão Dante, mas eles se depararam com um monstro de classe A. E ainda tem o mistério do Terru, um irregular não registrado, causando mais problemas do que resolvendo. A Sakura não sabe se o Takir é amigo ou inimigo, mas a Chica garante que ele é de confiança, então ela vai dar o benefício da dúvida. E, como se as coisas já não estivessem complicadas o suficiente, ela fala sobre a jovem elfa, que pode disparar feixes mágicos como se fosse a coisa mais fácil do mundo. O Takir pode ter salvo alguém em perigo, mas a bagunça que ele causou ainda é grande. A Sakura, porém, se desculpa por ter sido dura com ele, já que ele realmente salvou o dia. A escolha certa antes de mandar ele embora, mas só para garantir que ele entenda, ela lembra que, não importa o quão forte ele seja, aos olhos dela ele ainda é só um cidadão comum. Ela faz uma promessa de proteger a vida tranquila dele, pedindo para ele deixar as missões perigosas para os caçadores, por sua própria segurança e, claro, pelo bem da família dele. No caminho de volta para casa, Takir finalmente entende. Ele compreende agora porque a Sakura tem um fã-clube. A bondade dela é quase magnética, e claro, como ela já avisou, os monstros sempre encontram um jeito de cruzar o caminho dele. Felizmente, os caçadores aparecem na hora certa para salvar ele,
Ou melhor, para salvar ele de quebrar a própria regra. Enquanto ele tá lá, fazendo a melhor cara de quem tá completamente perdido, 4 caçadores derrubam alguns goblins e o último derruba um ogro. Ah, e surpresa! O cara loiro que ele viu sorrindo mais cedo no corredor está liderando a investida. Um cara bem chamativo. Takir agradece, não só por ter sido salvo, mas também por ter mantido o uniforme limpo. Mas, quando o cara loiro olha bem para ele, é como se uma lâmpada acendesse na cabeça dele. Ele reconhece o Tru. E claro, sendo exibido que ele é, o loiro chama o Tru pelo nome completo e se apresenta como Boduins. Ele diz que é um sinal de carinho, já que Tru é o futuro camarada dele. Os subordinados do Suma entram na conversa, chamando o cara de gênio da lança e caçador de classe A, que basicamente é o rolê dos mais descolados. E para aumentar ainda mais a dramaticidade, ele é o presidente do fã-clube da Sakura. Ele cruza os dedos, esperando se dar bem com o Kanekon. Takir fica lá parado, pensando se ele não entrou em alguma fanfic sem querer. O Suma explica, com todo orgulho, que aquele não é qualquer fã-clube, é a maior guilda da escola, com membros que têm um respeito e admiração profundos pela beleza quase divina da Sakura-sama. E para surpresa de Takir, não é nenhum fã-clube no sentido tradicional. A única exigência é respeitar a Sakura, seja você um caçador, mago ou um simples mortal. O Suma fica meio bravo, chamando Takir pela cara apaixonada que ele tava durante o almoço. Takir só deixa pra lá, mas quando Suma menciona a calma dele durante o encontro com os monstros, ele decide esclarecer as coisas. Na real, não era calma, ele só tava processando a situação, sem mistério. Nesse momento, ele vê a Sakura correndo até ele, perguntando se houve uma quebra de portão. Ela pergunta se alguém já cuidou disso, e ele aponta pro Suma e seu grupo, mas eles já desapareceram mais rápido que a luz. No dia seguinte, Takir não consegue parar de pensar nas pessoas que conheceu. Ele não quer ser arrastado para o mundo deles, mas sabe que é impossível ignorar o poder que eles têm. Justo quando ele tenta evitar, o Suma aparece do nada na porta e o cumprimenta com aquele sorriso meio sinistro. Takir, já irritado, sugere que o Suma pare de persegui-lo, só para descobrir que o Suma está na sua sala de aula. Perfeito, o dia começa bem. E não ajuda nada que o Suma esteja literalmente vigiando cada movimento dele. O Tru tenta ignorar, mas é difícil quando o cara segue ele por todo o canto, até na cantina. O maluco não deixa ele ter um momento de paz. O Tru pergunta pro Somura sobre o Suma, e o Somura revela que ele vem de uma família nobre de lanceiros e ganhou o título de prodígio infantil. Ah, e por sinal, o Suma tá entre os 5 melhores caçadores de classe A na Orin Academy, ou seja, uma lenda ambulante. O Somura admite que o Suma pode ser meio imprevisível, mas as habilidades dele são top de linha. Mais tarde, no campo de treinamento, Takir recebe uma surpresa. O Gore, o professor de educação física, recebe a turma com um entusiasmo que beira o assustador. O grito dos alunos preenche o estádio, e Takir fica se perguntando o que faz eles estarem tão empolgados com uma aula de educação física. O Somura explica que isso não é uma aula normal, é treinamento de caçadores e só rola se alguém da associação der autorização. Takir não acredita na sorte que ele tem. Vindo de uma escola normal, agora ele tá tendo uma experiência dessas. Ele tá quase pulando de felicidade. O Somura aponta o equipamento, uma mini casa em um tanque que gera monstros DS, os Slimes Doppelganger. Esses Slimes podem mudar conforme os dados que são inseridos, e a mente do Takir fica completamente boquiaberta. Ele fica se perguntando se os alunos estão realmente prontos para essa maluquice. O Somura garante que o treinamento é totalmente seguro porque os monstros são apenas criações pseudo-reais feitas por uma Mai com uma tecnologia super avançada. É quase como se ele estivesse entrando em um filme de ficção científica. Takir não consegue deixar de se maravilhar com o novo mundo que ele está descobrindo. Quando o treinamento começa, o Gore coloca os alunos para se preparar para enfrentar os monstros DS. Eles estão levando isso bem a sério, mas o Iraqi fala baixinho que não tem chance de o Takir estar em perigo real. O sorriso malvado dele parece confirmar isso, mas é o suficiente para fazer o Takir repensar. Enquanto isso, o Suma está vivendo seu momento de protagonista, acabando com os monstros DS com uma técnica super chamativa, recebendo aplausos do seu fã-clube. Agora é a vez de Takir, que tem que enfrentar 3 goblins DS. A galera vibra e o Gore distribui as armas, recomendando uma espada para os iniciantes. Takir pega uma, explicando que não tem muita confiança com magia. O Somura e o Iraqi passam as armas e confiam na magia deles. O Gore dá a estratégia, mira no pescoço dos monstros, já que esse é o ponto fraco deles. Os goblins atacam, e o Somura e o Iraqi derrubam eles com feitiços de bola de fogo. O Tru,
por outro lado, fica lá parado, como se estivesse assistindo a um documentário da natureza, sem se mover um centímetro. Todo mundo fica confuso, se perguntando por que ele não está tentando lutar. O Somura tenta incentivar ele, dizendo que os goblins estão só fingindo atacar, mas o Tru esclarece a situação de um jeito bem casual, revelando que na verdade ele cortou o Goblin. Momentos depois, a cabeça dele cai. A galera fica em silêncio, sem saber se ele realmente cortou o Goblin ou se o sistema deu algum erro. O Taker faz de conta que não sabe de nada, e com o apoio do Iraqi, eles convencem os alunos de que o sistema falhou. O Somura fica lá, coçando a cabeça, tentando entender o que acabou de acontecer. Desde então, eles ficaram bem amigos e vemos o Suma, com um olhar meio sombrio, observando essa cena. Mais tarde, o Tru está na biblioteca, completamente entediado. Ele está procurando um livro que ajude ele a recuperar o corpo original, mas até agora nada parece fazer sentido. O Somura dá para ele uma revista sobre o Kiku, o caçador mais forte do Japão, que luta possuindo espíritos heróicos. O Taker não consegue evitar de pensar que isso é um pouco parecido com a situação dele, embora ele não tenha exatamente planejado assumir o corpo do Kusanagi. Ele começa a pensar na possibilidade de que o outro Taker também possa estar na mesma situação, mas antes que ele possa refletir mais sobre isso, o Suma aparece do nada, dizendo que ficou interessado nele. As palavras do Suma são o suficiente para deixar o Tru em choque. Em resposta, o Suma se corrige na hora, fazendo uma pergunta direta. Ele está escondendo seu verdadeiro poder? Ele revela que tem o hábito de observar as pessoas, e no caso do Tru, não consegue enxergar o poder dele. O Taker insiste que é só um aluno normal com amnésia, mas o Suma não acredita. Ele está bem certo de que o Taker está escondendo algo grande. O Taker ignora, achando o Suma um pouco chato, mas o Suma, ainda interessado na força do Tru, menciona que ele tem certeza de que o Taker está acima do nível de mestre. Com aquele sorriso de sempre, ele sugere um duelo qualquer hora dessas, mas o Taker insiste que é só um aluno normal. O Suma então começa a falar sobre a revista, elogiando Kiku, dizendo que ela é de primeira linha, e mencionando que tentou duelar com ela uma vez. Soiler, ele levou uma surra. O Taker, curioso, pergunta se pode conhecer a Kiku, e o Suma diz que ela saiu recentemente depois de um encontro de artistas marciais na casa dele, mas não se preocupe, ele pode usar suas conexões familiares para tentar marcar um encontro. O Taker fica tão empolgado que quase esquece de respirar. Vendo uma oportunidade de conseguir o que quer, o Suma faz uma proposta. Ele ajuda o Taker a conhecer a Kiku, mas em troca, o Taker tem que mostrar suas habilidades em um duelo. Um tempo depois, Taker e Suma vão até um dos portões negros da academia, um lugar onde os alunos treinam. O Suma não precisa nem pedir permissão. Ele simplesmente entra como se fosse dono do lugar. Nem ligam pro touro bravo atrás deles. O Suma não consegue esperar pelo duelo, mas o Taker exige uma coisa antes de começar, que o apresentem a Kiku e mantenham os poderes dele em segredo. O Suma concorda, e momentos depois, o duelo começa. O Taker desvia de todos os ataques do Suma com facilidade, e quando tenta contra-atacar, o Suma bloqueia, o que surpreende o Taker um pouco. O Suma continua atacando, mas nenhum dos dois consegue acertar um golpe. O Tru, meio irritado com as provocações do Suma, avisa ele para desviar do golpe final. Por um segundo, o Suma vê a cabeça dele cair, mas é só uma ilusão criada pela sede de sangue do Tru. Distrair o Suma com esse truque, o Taker aproveita para dar um golpe baixo, acabando com o duelo. O duelo estava indo a favor de Suma, que vai se levantando devagar, elogiando as habilidades do Tru. Ele até admite que a força do Taker está acima da posição dele, mas ainda está com fome de mais ação. Parece que Suma acabou de encontrar alguém que realmente vale o desafio. Aí, ele pede mais uma rodada, mas as coisas tomam um rumo diferente quando o grande touro quebra as correntes e se transforma em um minotauro. Suma não consegue acreditar que essa fera pode evoluir, e o Taker já está pronto para acabar com isso sozinho. Mas o Suma se mete e oferece para segurar o monstro, assim o Taker pode escapar. Ele tenta ajudar, mas o Taker recusa, como líder da sociedade Aren. O Suma fala que todo mundo ali tem o mesmo objetivo, que é proteger a paz de todos, longe dos monstros. Ele sabe que o Taker derrota o Minotauro com um estalo de dedo, mas trata ele como se fosse uma pessoa comum. O Suma segue na luta, ainda acreditando que proteger os outros é a verdadeira força. O Taker observa, um pouco confuso com a dedicação do Suma. Em um flashback, o Suma relembra os tempos de escola, quando ganhava várias lutas e provocava seus oponentes. Ele era elogiado por ser um prodígio, mas o pai dele sempre lembrava que só talento não ia levar ele a lugar nenhum.
Só que o Suma já estava cansado do discurso do pai, então ele sai andando sem se importar, deixando o pai dele gritando atrás. O Suma estava mais interessado em ser elogiado e em aprender a verdadeira força. Ele estava feliz com a vida que tinha. Lembra de um dia em que faltou no treino e estava andando de boa, pensando no conselho do pai sobre os monstros, quando se deparou com um portão preto, onde um monstro estava causando maior estrago. Arrogante como sempre, ele corre para lutar com o monstro, brandindo sua lança. A entrada repentina dele preocupa as autoridades, já que ele era só um estudante, e eles estavam esperando um caçador de rank S. Foi então que uma garota com um laço no cabelo apareceu e mandou todo mundo sair de perto. Eu estava em negação sobre o meu amor, mas aqui estou. Sei que eu fui embora, mas eu ia encontrar a pessoa que eu ia me tornar.